Fala pessoal, beleza? Mais um episódio hoje, o nosso convidado especial, Daniel Alves, da ElevaMed. Tudo jóia, Daniel? Tudo jóia, César. Preparado Gratidão, aí? gratidão por estar aqui hoje, grato aí pela oportunidade. E a ElevaMed Medicina e Segurança do Trabalho é a nossa empresa que nós estamos apresentando aí ao mercado. Perfeito, vou fazer aqui sua apresentação. Veja se eu estou correto, hein? Engenheiro civil, especialista em consultor na área da saúde e segurança do trabalho, vasta experiência em multinacionais dos segmentos de agronegócio e mineração, e agora diretor executivo da ElevaMed Medicina e Segurança do Trabalho, clínica especializada em exames médicos do trabalho e consultoria em todos os assuntos relacionados à saúde e segurança nas empresas? Isso aí, César. Maravilha! Então vamos lá. Primeiro conta pra gente um pouquinho da sua história e como que nasceu a ElevaMed. Eu costumo falar que eu não escolhi essa área, a área me escolheu. Então, quando eu me casei em 2003, eu me mudei para o interior do Mato Grosso. E chegando lá, logo na minha chegada, na minha introdução na sociedade, eles descobriram que eu era, além de ser engenheiro civil, eu tinha essa especialização na área de segurança. E aí eu descobri uma oportunidade para poder desenvolver trabalhos nessa área. E logo em seguida eu recebi um convite para trabalhar numa grande multinacional que se chama ADM, que é o ABC, né? ADM, Bunge e Cargill, né? Que são as três grandes multinacionais da área de originação de grãos no mundo. E foi o primeiro engenheiro de segurança da planta de Rondonópolis, no Mato Grosso. E assim, foi a oportunidade que eu descobri que a área de segurança ela é muito mais complexa do que a gente imagina em termos quando a gente fala de segurança do trabalho. A gente imagina que é cumprimento legal, que é fazer programas, que é fazer exames médicos, mas existem situações quando a prevenção ela não é aplicada, a gente vê situações que as pessoas perdem a vida ou ficam incapacitadas permanentemente. Então essa foi o meu primeiro trabalho e depois disso eu passei para uma empresa de mineração que se chama Anglo American, trabalhei por lá quase 2 anos e trabalhei também na sequência numa multinacional da área que era um grupo, né, de investidores, isso quando explodiu a questão do biocombustível e da questão do etanol, isso em 2009. Eu passei a trabalhar para um grupo de investidores que logo foi adquirida pela British Petrol, né, pela BP. Então, eu trabalhei quase 3 anos nesse projeto e, na sequência, fui trabalhar para a Rio Tinto, que é a segunda maior mineradora do mundo. E nessa empresa eu fiquei por quase 12 anos. E a minha experiência nessa empresa começou aqui no Brasil, eu era responsável pela América do Sul, então eu trabalhava nos projetos Chile, Peru, Brasil e qualquer outro novo projeto que começasse nessa região. Depois de 7 anos eu fui transferido para a Inglaterra, para o escritório central da Rio Tinto, e lá eu fiquei trabalhando por quase 5 anos. E tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos na África, na Ásia e na Europa. Então foi assim, uma experiência bastante interessante. Em outubro do ano passado, por uma decisão familiar, uma necessidade nossa de voltar ao Brasil, nós retornamos e começamos esse empreendimento, que é a ElevaMed Medicina e Segurança do Trabalho. Então me conta um negócio, o que a ElevaMed faz exatamente? Olha, assim, uma pergunta bastante interessante. Para alguns clientes nossos, que já têm essa consciência da cultura, da necessidade, eles já sabem o que eles querem. Para outros clientes, eu acabo tendo que mostrar que, além do cumprimento legal, existe um valor associado ao nosso trabalho. São algumas situações que os clientes entendem como problema, né? Então, assim, alguns clientes vêm através de uma indicação ou através da necessidade, porque tem um problema. Então, a gente procura destrinchar esse problema para entender a causa. Então, a gente, além de ter um problema para resolver, a gente tenta entender a causa e aplica os conceitos de prevenção. Como que a gente faz para isso não se repetir? Então, a nossa função básica é entender o problema que as empresas podem ter nesse segmento e apresentar soluções. Em algumas situações até é um pouco interessante, né? Que o cliente ele já chega para mim assim, não muito satisfeito, né? Porque ou ele passou por uma situação grave e tem que resolver, ou seja, ele não está num humor muito interessante. Mas eu tenho que tentar mostrar para ele que depois da noite vem o sol, né? Então, assim, vem a luz e a gente tem coisas que a gente pode fazer para prevenir e evitar que essas situações aconteçam de novo.
Então, o nosso trabalho é um trabalho de prevenção, quando existe a oportunidade de prevenir, e quando não existe, que o cliente já está naquela situação onde aconteceu uma situação, a gente faz a mitigação dessa consequência e minimiza a perda dele. Basicamente é isso. Entendi, perfeito. E quais que são as situações mais comuns que a sua empresa lida? Olha, o que chega para mim são 3 situações básicas. Primeiro, ou aconteceu um acidente, ou a pessoa na empresa teve algum funcionário teve uma doença relacionada ao trabalho, ou é aquela situação típica de que o funcionário da empresa começa a ter um comportamento que não é desejado. Começa a apresentar muito atestado médico, passa a não comparecer e leva cada dia um atestado diferente, e a empresa não sabe o que fazer. Essa é uma das situações mais comuns. A segunda situação é aquela situação onde há uma fiscalização. Ministério do Trabalho, INSS ou qualquer órgão que tenha a capacidade de fiscalizar chega até lá e notifica. Essa é a causa mais comum, né? Notifica por um descumprimento. Então o cliente chega até mim pedindo auxílio, como é que ele resolve essa questão do descumprimento. Eu já ia até te perguntar isso agora. Quando a empresa ela não contrata um serviço como o seu, como é que ela resolve esse tipo de situação? Olha, quando ela não contrata um serviço como o meu, imagina comigo o seguinte: você já abriu alguma empresa, você tem uma empresa. Como é que você faz para abrir uma empresa? Quem que é o primeiro profissional que você entra em contato? Contador? Contador, exatamente. Perfeito. Então, quando a empresa tem qualquer situação interna e ela não tem um serviço como o meu, a primeira ligação que ela vai fazer é para o contador. E o que acontece nessa situação? O contador, ele tem que atuar como psicólogo, tem que atuar como advogado, ele tem que atuar como médico, como engenheiro. Então, o contador ele tem que ter ali um conhecimento genérico de várias situações e vai ter que atuar porque ele foi contratado e o cliente depende dele. Quando o contador enxerga que se ele usar o recurso do conhecimento de quem pode auxiliar ele e fazer essa indicação, ele começa a perceber que ele, além de ganhar um aliado, ele consegue fornecer para aquele cliente dele um serviço de qualidade. Porque hoje em dia, César, esse serviço de medicina e segurança do trabalho, ele está sendo assim, não é mais assim, é bom ter. Hoje é necessário ter. Que a pessoa não pode pensar só na questão do curto prazo, porque a vida da empresa ela é contínua. Né? Algumas empresas têm vida bastante longa, longeva. O correto da empresa é a gente deixar de herança para alguém, para ela ter continuidade, né? Exato. Então, se o contador percebe que se ele fizer uma boa indicação de uma clínica que tem o conhecimento técnico, tem profissionais que têm esse conhecimento técnico e está resolvendo, e não é uma empresa que vai trazer mais problema, porque acontece isso também. Acontece dele fazer uma indicação de uma clínica e a clínica começar a disputar com ele quem é que vai fazer o quê. Eu já escutei de contador, por exemplo, olha, eu preciso de uma relação de funcionários. Aí a clínica pega e manda para o contador. Eu preciso dessa clínica, dessa relação aqui. Preenche e me manda. Olha só, ao invés da clínica entender que o contador ele é um parceiro e procurar também resolver a dor do contador, aliviando a questão do tempo que ele vai dedicar a esse assunto, a clínica assume essa responsabilidade e trata isso direto com a empresa. Por quê? Constrói-se um relacionamento com a empresa. É uma oportunidade da clínica construir o relacionamento com a empresa e para o contador dele aliviar esse tempo e dedicar para o processo dele, que é contabilidade. Então, para mim, assim, é uma oportunidade perfeita de um processo de ganha-ganha. Mas, é claro, tem que saber com quem está lidando, porque relatos de contadores que eu já escutei. Às vezes estão indicando, esperando uma solução e acabam tendo mais trabalho de lidar com isso. Não é o nosso perfil, a gente está como parceiro da contabilidade. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que fica depois disso o seu relacionamento com o contador? O contador descobre que, olha, por que eu fiquei tanto tempo tentando atuar como médico e como engenheiro de segurança se eu podia contratar uma clínica? Ele descobre que é muito melhor ele fazer esse relacionamento com uma clínica como a minha e fazer essa indicação e evitar ter essa situação de, não, eu vou resolver o problema do meu cliente, mas ele não é especialista. Quando ele descobre o parceiro perfeito, é uma solução que ele fala, pô, eu poderia ter feito isso antes. Então, acho que a gente ganha um aliado nesse processo. Tema polêmico. Como é que é a concorrência nesse seu mercado? Olha, a concorrência, acho que se a gente falar de qualquer mercado no Brasil, e eu tenho uma experiência trabalhando fora e posso falar de outras concorrências, mas particularmente no Brasil,
É assim, o empresário, vários deles, e mesmo no meu segmento, alguns deles não se posicionam na questão de oferecer um produto de qualidade, saber o custo que ele tem na sua clínica, no seu negócio, e precificação, e é uma discussão que eu venho trazendo para os proprietários das clínicas, assim, eu vejo orçamentos assim, que eu não entro na competição, porque para mim é claro que naquele preço não tem qualidade embutida, mas tem um mercado, tem pessoas que estão buscando resolver aquele problema de imediato. O meu relacionamento com o meu cliente, que eu estou buscando hoje, ele é de longa data. Eu estou buscando mostrar para o meu cliente que a partir do momento que ele faz um contrato comigo, não é só um documento que eu estou entregando. Agora mesmo eu recebi uma ligação de um cliente de uma outra clínica e falou assim, eu não estou satisfeita com a clínica, estou com um caso sério com uma pessoa da minha equipe, você pode me auxiliar? E eu, sem contrato algum com essa pessoa, passei para ela tudo que é o nosso procedimento, o nosso protocolo. No final da ligação, ela falou assim, Daniel, eu quero passar o meu contrato para você. Você sabe por quê? Porque essa assistência que eu dou para o meu cliente, sabe quanto que custa para ele? Nada. Está incluso no contrato. Quando ele me contrata para ser responsável pelos processos da clínica, esse aconselhamento faz parte desse pacote de serviço. Então, ele tem alguém para contar, para poder tirar dúvida, para conversar. E alguém, assim, nós somos 3 sócios, César. Sou eu, que tenho essa experiência em trabalhando para multinacionais e já lidei com diversas situações, desde óbito numa empresa até casos mais simples. Nós temos uma sócia, que é a Letícia de Almeida Dias, ela só na vara do trabalho do Distrito Federal, ela já fez mais de 3.500 perícias trabalhistas. E nós temos o Alan Souza, que é o nosso outro sócio, que é o gerente da clínica, e assim, ele é operacional, ele está pronto ali, ligação de manhã, à tarde, à noite, madrugada, aconteceu qualquer situação que precisa ser gerenciada, ele é a pessoa que está ali à disposição, ele está pronto para resolver. Então, a gente, hoje no DF, nós somos a clínica mais rápida no atendimento. Só para te dar uma ideia, nós atendemos hoje o nosso cliente que vai fazer um exame clínico em até 20 minutos. Não tem uma outra clínica que faz o atendimento. A média é de 1 a 2 horas. Então, a gente está prezando pelo respeito ao tempo das pessoas, a eficiência no que a gente faz e esse relacionamento com o cliente. Então, assim, é isso que o cliente pode esperar da gente. Daniel, e essa parte do exterior? Você trabalhou e você falou África, Europa. Conta pra gente essa parte sua aí. Olha, César, para mim foi assim, um presente poder viver essa experiência trabalhando em outros continentes. Assim, eu trabalhei nos 5 continentes do mundo. Então, assim, eu fui em todos os cantos do mundo. É claro que não visitei todos os países, mas tive a oportunidade assim, de conhecer culturas bastante diferentes de nós. E você sabe o que nós temos em comum com todas essas culturas? Deixa eu ver, me conta. Todos nós queremos ter uma melhor qualidade de vida, todos nós queremos ter segurança, todos nós queremos trabalho e todos nós temos algo que é a humanidade. Então, eu falo que a nossa empresa, a ElevaMed, ela é feita por pessoas. Então, o relacionamento nosso é um ponto primordial para a gente realmente reforçar com o cliente que não é só um documento. Vai muito além de um documento, é realmente ele ter uma pessoa de referência que ele possa falar. Então, a minha experiência trabalhando fora, o que eu descobri é que nós todos somos iguais. Tirando as exceções, né, que são as diferenças de língua, de cultura, de contexto, de clima. Né? Então, eu trabalhei na Finlândia, trabalhei no Cazaquistão, estava conversando agora há pouco com o nosso colega aí falando, né, da questão do clima. Eu trabalhei em condições de menos 26 graus de temperatura e descobri que não existe frio, existe pessoa mal agasalhada. Quando você encontra o equipamento de proteção, o equipamento de vestimenta correta, você não vai passar frio. Então, na área de segurança é igual. Não existe uma situação que não possa ser gerenciada. Existe uma situação que ela não está gerenciada ainda. Então, o que eu descobri trabalhando, por exemplo, na Angola, é que para eu comprar um equipamento de segurança, eu tinha que importar da África do Sul. E eu trabalhei em projetos da África do Sul, a gente tinha um relacionamento. Então, assim, é uma dificuldade tremenda. Enquanto eu trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei no Canadá também, quando eu precisava comprar um equipamento, sabe como é que eu fazia? Ia lá na Amazon. No dia seguinte estava na minha porta. Perfeito. Então, assim, existem essas diferenças de logística, mas a gente conseguia trabalhar com um padrão. A variável é o tempo. Quanto tempo eu consigo chegar nesse padrão?
Então, existem países que você tem uma facilidade incrível pela logística, e existem países que é uma dificuldade. Você tem que importar de um outro país, você tem que lidar com questões de alfândega e tudo mais. Mas a experiência que eu tive foi assim, fantástica. Eu trabalhei no Peru e no Chile, nas cordilheiras, trabalhava numa altitude de 4.300 metros de altura, dormia numa barraca, menos 10 graus de temperatura. Então, assim, você imagina a situação que era. Mas a gente tinha a questão do agasalho, a gente tinha toda uma preparação para fazer essa subida, né? Quando você sobe acima aí de 2.000, 2.500 metros, o ar fica rarefeito. Então a gente tinha um programa médico que fazia toda a preparação da pessoa, desde os exames médicos até a questão da preparação quando a pessoa chegava. Então, assim, eu visitei sistemas, pessoas, ambientes, climas, e que te digo, nós somos todos seres humanos, somos todos iguais. E as pessoas querem as mesmas coisas. A diferença é só a forma como elas querem chegar e as facilidades e as dificuldades que elas têm. Bacana, muito legal. Você deve ter muita história para contar aí, hein? Tem, precisa de alguns capítulos. Você só lapidou, né? Um pouquinho. Cara, Exato, bacana. exato. E me conta um negócio. Algum projeto aí no forno para sair? Algum projeto novo? Temos sim, César. A gente está trabalhando agora com a questão de terceirização desse suporte nosso para as empresas. Nosso objetivo agora é realmente assim, formatar um modelo que a gente possa fornecer um profissional para a empresa. Isso é comum no mercado, eu não estou inventando nada aqui. A única diferença que eu vou fazer é questão de fornecer esse profissional para uma empresa que precisa, para uma obra específica, para um projeto específico, ou às vezes ele não quer ter o profissional contratado por ele quer terceirizar para uma empresa especialista. E o que eu vou fazer é preparar esse profissional primeiro. Começa pela seleção. Então, sim, eu tenho 20 anos que eu trabalho nesse segmento. Eu já fiz diversos recrutamentos. Então, assim, buscar aquele profissional dentro do perfil que a empresa espera, preparar esse profissional e colocar ele na empresa buscando aquilo que a empresa quer dentro das políticas, procedimentos e ter esse acompanhamento. Então esse é um projeto que a gente está iniciando. Eu já estou conversando com uma empresa e começando esse projeto. A gente está com um projeto de fornecimento de um consultor para fora do Brasil e só esperando uma confirmação, mas já estamos em discussão e estamos em processo de começar essa comunicação dessa nova área de atuação nossa. Daniel, que conselho você dá para quem está abrindo um negócio? Para não ter problema com fiscalização, problemas judiciais? Olha, César, o meu conselho é o seguinte: se a empresa realmente entende que ela vai se beneficiar de implantar os programas de segurança e de saúde logo de início, o meu conselho é buscar uma empresa realmente que vai atender além da questão da documentação, que vai acompanhar o crescimento dessa empresa ao longo do tempo. Então, sim, faz um contato, né? Procura saber o que ela pode oferecer, quais são os serviços que a empresa fornece, conversa com um contador que tem essa experiência de longa data e pergunta: eu preciso mesmo fazer? Se eu não fizer, o que vai acontecer com o meu negócio? O que eu estou sujeito? Porque a gente tem que pensar, não é só no dia de hoje, tem que pensar que existe um passivo que a empresa vai carregar se ela deixar de tomar algumas decisões. Então, eu diria assim, o empresário precisa entender o que ele ganha e o que ele deixa de ganhar ou perde em não fazer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo passo é o seguinte: ele entender que nesse mercado, como eu disse, existe uma concorrência. E eu estou ciente disso e sei como essa concorrência funciona. O que ele quer? É só resolver a situação do hoje com a documentação? Ou ele quer se preparar para o crescimento do negócio dele? E crescendo, tendo essa visão de crescimento, o que essa empresa vai poder auxiliar? Porque aí vai balizar um pouco a questão do preço. Porque hoje tem empresas que vão oferecer a questão da documentação, como esse cliente que veio me procurar. Quando ele teve uma necessidade real, ele percebeu que essa empresa já não atendia mais, ele teve que me procurar para poder resolver a situação dele. Então, assim, eu acho que talvez no primeiro momento, dependendo do porte da empresa, ela vai procurar aquela questão de atender o básico. E isso é normal, é o começo das empresas. Mas se a empresa já tem um certo corpo, ela já ganhou, passou dessa fase do início, já está vendo que tem um mercado, está crescendo, vale a pena correr esse risco? E quando eu falo de risco, assim, é importante trazer o conceito. O risco, você conseguiria me definir o que é o risco? É uma dificuldade que as pessoas têm. Evitar, né, o problema. Então, se tem
pega conhecimento, como você falou, contador, advogado, e já abre tudo certinho, né? Então assim, a pessoa ela tem que definir o que é o risco para ela. O risco é uma combinação de dois fatores. É a probabilidade daquele evento acontecer, e o segundo elemento é a severidade. Qual é a consequência desse evento? Então, quando eu falo de risco, a probabilidade pode ser baixíssima. Por exemplo, quando você pega e anda de avião, quantos aviões caem por dia aqui na rede comercial no Brasil? Graças a Deus, Não cai. Não é todo dia que cai um avião. Mas a gente sabe que cai. Quando cai, qual é a consequência? Destruição total. Total. Dificilmente, assim, quando uma pessoa sobrevive, porque não era o dia daquela pessoa sobreviver. Então, é um evento de baixíssima probabilidade, mas altíssima consequência. Enquanto você tem eventos que são muito prováveis, mas a consequência é muito baixa. Por exemplo, o escorregão. Quantas pessoas caem depois de escorregar ou tropeçar? A probabilidade desse evento acontecer é alta, mas a consequência dela cair no chão ou a consequência dela sofrer uma fratura é muito baixa a severidade. Geralmente é uma esfoliação, uma escoriação, mas então assim, a pessoa precisa entender do negócio. É alta probabilidade e alta consequência, vale a pena correr esse risco? É quase certo que isso vai acontecer. Então, quando eu falo de risco, a pessoa tem que entender. O meu negócio é um comércio. Pô, tranquilo, né? O que pode acontecer? A pessoa se machucar ali com a tesoura, com o estilete e tal. Pô, você está falando de uma indústria, né? Uma fábrica de pré-fabricado. Trabalha lá com grua, com carregamento de peças de várias toneladas. A pessoa está trabalhando ali com energia elétrica. Poxa, é quase certo que vai ter um acidente em algum momento. Então, vale a pena fazer essa análise de momento. Né? Então, acho que é mais ou menos a análise que eu faria. Daniel, e cara, certeza que o pessoal curtiu, porque eu adorei o conteúdo, muito bacana. E o pessoal que gostou e agora quer te seguir? César, a gente tem duas redes sociais que a gente prioriza hoje. A primeira delas é o Instagram. Então a gente coloca conteúdos do que está acontecendo na nossa clínica. Então é procurar @elevamed_, né, aquele tracinho baixo, tá no Instagram. E a outra rede social é o LinkedIn. Então nessa segunda rede a gente coloca um conteúdo mais técnico, mais profissional para as empresas que querem entender um pouco mais do que a gente faz na parte técnica, né? Então basta procurar a gente no LinkedIn, procurar Elevamed Medicina e Segurança do Trabalho, faz a busca, é mais fácil, nós estamos lá disponíveis. Perfeito, Daniel, muito obrigado. Quero deixar aqui também o Insta, quem está só com a gente aqui no YouTube, o nosso Insta também é Catedral Produtora, o Catedral é com Camudo. Daniel, muito obrigado pela sua presença, fiquei muito feliz que você aceitou aqui nosso convite de participar e muito obrigado. Grato, César, eu que agradeço.